9 cidades da região metropolitana suspenderam a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19. Malu Maza. As prefeituras preferiram esperar até o dia 15 por uma definição sobre quais marcas de vacinas poderão ser aplicadas nesses idosos. O governo do estado e o Ministério da Saúde têm orientações diferentes. Creches da capital começam a receber 100% das crianças matriculadas. Unidades foram adaptadas para diminuir o risco de contágio pelo vírus. Muitos pais não mandaram os filhos. São Paulo teve uma das tardes mais quentes do ano, mas o calor vai dar uma trégua. Anny Lofterman. Uma frente fria chega amanhã, provoca queda de temperatura e deve trazer temporais em todo o estado. Flagrante de violência contra a mulher em Osasco. Diretor de bateria da Gaviões da Fiel agride e arrasta ex-mulher pelos cabelos no meio da rua. Polícia prende suspeito de financiar os violentos ataques a bancos em Araçatuba. Criminosa que, segundo a polícia, custou mais de R$600 mil. E ainda o Santos tem um novo técnico. Fábio Carille será apresentado amanhã com a missão de recuperar o time que não vence as 6 partidas. Agora, no SPTV. Boa noite. Depois da pausa no 7 de setembro, a Prefeitura da capital retomou hoje a vacinação de adolescentes na faixa de idades de 12 a 14 anos. Também a dose de reforço dos moradores da cidade de São Paulo, que tem mais de 90 anos. Com a retomada da campanha, volta também a fila de inscrição para a dose de reforço de quem tem mais de 60 anos. A repórter Malu Maza tem as informações sobre a nova xepa da vacina. A Malu conversa conosco ao vivo. Boa noite, Malu. Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. É a xepa da dose de reforço. Podem se inscrever nas UBSs da capital pessoas com mais de 60 anos que tomaram a segunda dose há mais de 6 meses e também pessoas imunossuprimidas, como é o caso dos transplantados com mais de 18 anos e que tenham tomado a segunda dose ou a dose única há pelo menos 28 dias. É preciso levar até as UBSs para fazer a inscrição o comprovante de vacinação, comprovante de residência e um documento com foto. Falando agora aqui da Grande São Paulo, 9 cidades da região metropolitana suspenderam a aplicação da dose de reforço hoje. Segundo essas prefeituras, há um impasse sobre quais marcas de vacinas poderão ser aplicadas nesses idosos. A Prefeitura de Taboão da Serra, que faz parte de um consórcio de 8 municípios, já informou que todas essas cidades devem esperar até o próximo dia 15 para iniciar a aplicação da dose de reforço. Nessa data, devem chegar doses da Pfizer, do Ministério da Saúde. Mas a Prefeitura de Taboão também informou que, caso essas doses não cheguem nessa data, a vacinação será iniciada de toda a forma no dia 15 com lotes da Coronavac. Vamos ver os detalhes na reportagem. Em Taboão da Serra, os postos continuam aplicando a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em adolescentes a partir de 12 anos e a segunda em profissionais da educação de 18 a 44 anos. Mas a aplicação do reforço para idosos acima de 90 anos, que começaria hoje, foi suspensa. Outras 8 cidades da região metropolitana também decidiram adiar a aplicação da dose de reforço. Além de Taboão da Serra, as cidades de Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, Embu das Artes, Cotia, Vargem Grande Paulista, Juquitiba, São Lourenço da Serra e Jandira. O motivo é o impasse sobre a marca da vacina que deve ser usada. Desde o anúncio da inclusão da dose de reforço a idosos e imunossuprimidos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, os governos federal e estadual divergem sobre qual imunizante deve ser aplicado a esses grupos. Em nota técnica divulgada em 26 de agosto sobre a administração de dose de reforço de vacinas contra a Covid-19, o Ministério da Saúde recomenda que a vacina a ser utilizada para a dose adicional deverá ser preferencialmente da plataforma de RNA mensageiro, ou seja, a Pfizer, ou de maneira alternativa, vacina de vetor viral, que são a Janssen ou a AstraZeneca.
O infectologista Marco Aurélio Safadi, que participou da elaboração das recomendações do Ministério da Saúde, diz que as vacinas indicadas na nota técnica apresentaram as melhores performances na prevenção de formas graves da doença, inclusive no grupo de idosos. A utilização da Coronavac, na minha opinião, não é uma recomendação equivocada. Não é que a Coronavac não vá oferecer benefício a esses idosos. O que nós entendemos é que as outras vacinas hoje ofereceriam uma melhor possibilidade de protegê-los. Então, a única justificativa para a gente utilizar a Coronavac nesse momento seria a justificativa de não haver doses suficientes dos outros imunizantes para contemplar de uma forma oportuna e célere essa população. A diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado disse que São Paulo não recebeu nenhuma dose do Ministério da Saúde para o reforço na imunização dos idosos e que não está seguindo a recomendação de usar outro imunizante porque só tem Coronavac no estoque. A questão não é não seguir a recomendação. Para nós está claro que a vacina da Coronavac ela é segura e eficaz tanto quanto as demais vacinas disponíveis pelo Programa Nacional de Imunização. Então, é de consenso que não há problema e não deverá haver distinção entre o imunizante. No Palácio dos Bandeirantes, a doutora Heloísa Bonfá, professora da Faculdade de Medicina de São Paulo e diretora clínica do complexo do Hospital das Clínicas, disse que também não há consenso no meio científico sobre o tipo de vacina mais adequado à dose de reforço. Lembro que a falta de evidência não pode ser utilizada como evidência a favor ou contra. E com isso eu finalizo dizendo que a terceira dose é muito bem-vinda e representa um cuidado extra para manter o que estamos conseguindo até agora, que é a diminuição de casos e óbitos, incluindo para a população idosa, que foi predominantemente vacinada com a Coronavac. O Estado se aproxima de 35 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose contra a Coronavac. No total, foram aplicadas até agora 54.431.148 doses. 74, quase 75% da população receberam a primeira dose e 41,71% das pessoas estão com a vacinação completa contra a Covid. O Estado se aproximando, então, de 35 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose contra a Covid-19. Mudando de assunto, a Assembleia Legislativa retomou hoje as sessões presenciais em plenário. A decisão foi tomada com base nos atuais índices de vacinação no Estado. Os deputados estavam exatos 6 meses em regime de teletrabalho. Desde 8 de março isso acontecia. A mesa diretora decidiu manter virtuais as reuniões das comissões da Alesp. As galerias do plenário, com acesso ao público, permanecem fechadas. 1 ano e meio depois do começo da pandemia, as creches municipais da capital podem receber todas as crianças matriculadas. E, para isso, as unidades precisam garantir um bom espaço entre os pequenos e redobrar os cuidados com higiene e uso de máscaras. Foi com uma mistura de sentimentos que a Raquel mandou o menorzinho de 11 meses para a creche no Butantã, Zona Oeste, hoje. O coração fica um pouco apertado, mas a gente precisa, né? E a escola distrai um pouco, né? As creches podem receber 100% dos alunos, contanto que haja espaço para isso, respeitando um distanciamento de 1 metro. Difícil é explicar essas regras para esses pequenos de 3 anos de idade. Difícil fazer com que eles entendam isso, por isso a vigilância tem que ser redobrada. Dentro da creche, a tia fica de olho, mas é a comunicação com a família que faz toda a diferença. Se a gente não tiver essa parceria com a família, no diálogo, dessa observação, como que está essa criança, o bebê, como que a criança ficou o dia na unidade, como que ela está indo embora e como a gente recebe essa criança também. Então essa parceria é fundamental. O espaço no refeitório está demarcado. O lanche é feito em etapas. Tem medição de temperatura, lavagem das mãos e todas aquelas medidas dos protocolos de saúde. Nessa creche, na Bela Vista, região central, só 54 crianças compareceram hoje. E tem espaço aqui para receber todas as 180 que estão inscritas na unidade. A Marli ainda tem medo do contágio.
Mas deixou o Gabriel porque precisa trabalhar e porque reconhece a importância da escola para o filho. A gente tem medo, na verdade, mas precisa, né? Porque criança precisa estar na escola, estar no meio de criança, não no meio de adultos. Você precisa trabalhar também, então é complicado. Durante a pandemia, alguns pais de alunos criaram um movimento para cobrar das autoridades atitudes que garantissem o ensino e a segurança das crianças. A Thalita participa. Ela tem 2 filhos, um de 9 e outro de 4 anos, e diz que ainda falta estrutura. A gente tem notícia de muitas escolas fazendo vaquinha para comprar para os funcionários, para tentar, né, colocar aí os equipamentos para todo mundo. Mas a ventilação é o ponto focal em 6, e não houve reforma em 6 que desse conta da necessidade de ventilação frente à situação da Covid. A Secretaria Municipal de Educação da capital afirma que cada unidade recebeu dinheiro para adequar as escolas à realidade da pandemia. Fizemos nós próprios reformas nas escolas e, além de tudo, construímos, junto com a saúde, um protocolo sanitário que organizou a rotina das nossas unidades educacionais, fora os EPIs que foram comprados para todos os educadores. Desde o começo da pandemia, 14 crianças de 0 a 3 anos morreram na capital por Covid-19. Esse pediatra afirma que raramente as crianças são a porta de entrada do vírus dentro da família, mas o risco existe e o protocolo sanitário tem que ser respeitado. A volta deve ocorrer sim, mas com os cuidados, com os protocolos, com adesão ao distanciamento e uso de máscaras. E no caso de crianças sintomáticas, elas não devem frequentar creches e berçários para não termos o risco aí de uma disseminação e de epidemias dentro dessas unidades de ensino. O retorno às creches públicas e privadas é opcional. Só na rede municipal de São Paulo, 345 mil bebês e crianças estão matriculados em 2.800 unidades escolares. O suspeito de financiar aquele mega assalto em Araçatuba, no interior de São Paulo, foi preso junto com outras 2 pessoas. Ele confirmou à polícia que ajudou a financiar a operação criminosa que custou mais de R$500 milhão e deixou 3 mortos. Aos 33 anos, Paulo César Gabrir tem uma ficha criminal extensa. Já foi acusado de envolvimento com o tráfico de drogas e cumpriu pena por roubo e por participação no assassinato de um policial militar em 2014. Gabrir deixou a prisão no ano passado, mas voltou a ser preso em flagrante nesta madrugada, quando saía de casa em Sorocaba, no interior de São Paulo. Policiais do DEIC chegaram ao suspeito depois de receber informações de que ele tinha financiado o bando que assaltou agências bancárias em Araçatuba na semana passada. Aqui na delegacia, segundo os investigadores, Paulo César Gabrir confirmou informalmente que ajudou na logística do ataque. Uma ação criminosa que, segundo a polícia, custou mais de R$600 mil. Na casa do suspeito, os policiais apreenderam 2 carros de luxo e papéis que indicam atividades criminosas em vários estados. Michele Maria da Silva, de 40 anos, mulher de Paulo César Gabrir, também foi presa. Ela era procurada pela justiça por tráfico de drogas. A polícia ainda prendeu o Emerson Henrique Dias, de 25 anos, que chegou na casa durante a operação policial e se apresentou como funcionário do casal. Há uma semana, Araçatuba viveu uma madrugada de terror. Criminosos espalharam quase 100 explosivos pela cidade. 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. Alguns moradores foram usados como escudo humano e depois viraram reféns dos assaltantes. No dia seguinte, muita munição espalhada pelo chão. Marcas de tiro, vidraças, lojas e agências bancárias destruídas. 7 carros foram usados no assalto e depois apreendidos pela polícia na região. O inquérito do assalto é sigiloso e está com a Polícia Federal. Agora há pouco, as prisões em flagrante dos indiciados foram relaxadas. Segundo o Tribunal de Justiça, não havia nenhum indício que os vinculasse ao caso de Araçatuba e que não houve apreensão de nenhum instrumento ou produto de crime relacionado ao ataque, como dinheiro, armas, explosivos, e que denúncia anônima não é considerada indício, e que a prisão ocorreu por associação criminosa sem que, no entanto, houvesse nos autos indícios mínimos da prática de tal crime. Morreu hoje aqui na capital o produtor musical Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos.
Dudu Braga tinha 52 anos e estava internado para tratar um câncer no peritônio, uma membrana que envolve a parede do abdômen. Essa foi a terceira vez que o Dudu enfrentou o câncer, que apareceu pela primeira vez em 2019, no pâncreas. Ele era casado com Valesca Braga e tinha uma filha de 5 anos. Também era pai de Giovana, de 22 anos, e Gianpietro, de 17, filhos de uma relação anterior. Em abril, quando Roberto Carlos completou 80 anos, Dudu Braga, bem-humorado, conversou com a repórter Janaína Lepre sobre a infância e um dos grandes sucessos do pai. A gente passava férias no Guarujá. Eu sempre brinco. A música é Estrada de Santos, mas o destino era o Guarujá. Com farofa e tudo, hein? A seguir, no primeiro feriado prolongado sem quarentena, aumenta o número de autuações de motoristas que dirigem sob efeito de álcool. E ainda você vai ver como o fogo em mata perto das linhas de transmissão de energia elétrica pode provocar apagões a quilômetros de distância. Agora o trânsito na capital, na região do Terminal Cachoeirinha, os carros que vão subindo nessa faixa maior se dirigem à Zona Norte, à esquerda os veículos que vão para a Marginal Tietê. Nós retornaremos em instantes.